Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com mais essa mensagem da graça de Deus, mais uma mensagem com o título Saiba por que o avivamento é inútil. Vamos conhecer aqui a história desse avivamento, como começou desde a igreja primitiva até os tempos atuais. E recentemente estamos passando por isso também nos Estados Unidos. Eu vou dizer a minha opinião porque eu creio que esse avivamento é inútil. Antes, para você aí que está entrando na graça aí, de repente assistindo uma mensagem da graça pela primeira vez, está acessando o canal Acorda Povo de Deus pela primeira vez, aqui você vai assistir mensagens, dizendo que o inferno significa sepultura, o diabo nunca foi um ser, os últimos dias foram os últimos dias de Israel, Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel, Apocalipse 14, 7. A Bíblia é um livro histórico e foi escrita 100% para Israel. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo nas suas 14 cartas de Romanos a Hebreus. Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, Apocalipse 1:11. Meu querido, minha querida, o que nós temos a ver com isso? Salvação nunca foi do espírito, mas do entendimento, da mente. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Peço que você acesse a playlists do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso, opressor e às vezes muito corrupto. Então essas mensagens vocês irão assistir aqui no canal Acorda Povo de Deus. Milhares de pessoas estão se livrando desse maldito sistema e hoje essas pessoas, filhos da livre, filhas da livre, que compreendem o evangelho da graça, mas nunca colocam seus pés nesse lugar chamado de igreja. Peço que, se você não é inscrita no canal Acorda Povo de Deus, que você se inscreva, clique no sininho e coloque todas. Clique no todas, depois de você clicar no sininho, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avise a você que tem mensagem nova no canal. Se você gostar da mensagem, uma mensagem dessa eu levei alguns dias pesquisando, então eu peço somente a você um like, um joinha, deixe seu comentário no final e, se possível, você compartilha essa mensagem no seu grupo do WhatsApp, de Facebook, um prega, você compartilha e Deus dá o entendimento aos filhos da livre que estão na escravidão, dispersos aí nas religiões, vivendo o ministério de Moisés, de condenação e morte. Porque o sistema religioso, quando o líder é um homem sério, ele leva os eleitos de Deus para antes da cruz. São verdadeiras sinagogas. Eles não compreendem o Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado. O antes da cruz com o depois da cruz. Mas a maioria, sim, com certeza, estão enganando nossos irmãos evangélicos. Agora, existe uma minoria que são vítimas, esses pastores, são vítimas desse sistema religioso, tá bom? Meu canal de comunicação, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Vamos lá. Saiba por que o avivamento é inútil. Vamos conhecer um pouco da história do avivamento. Quem foi o pai do avivamento? É exatamente nesse sentido que Jonathan Edwards foi levantado por Deus para estabelecer um ponto de equilíbrio entre as partes, de onde então foi desenvolvida sua teologia do avivamento.
através de várias obras que foram sendo aperfeiçoadas à medida que o tempo passava. Os fatos ocorriam e ele tinha que se posicionar. É aquele esfriamento da igreja. A gente vai entender isso. Quem trouxe o avivamento para o Brasil? A primeira onda deu-se em 1910 a 1950, com a vinda da Congregação Cristã do Brasil, a famosa CCB, que é uma verdadeira sinagoga, e pense numa heresia. No começo de 1910, com Luigi Francisco, e da Assembleia de Deus, em 1910, com Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses dois aí trouxeram o avivamento para o Brasil em 1910 pela Assembleia de Deus e também em 1910 a 1950 a CCB em 1910 com Luigi Francisco. Os avivamentos ou reavivamentos é um termo teológico que se refere a um despertar religioso em um determinado lugar, em particular para o protestantismo. O avivamento é um processo de conversão espiritual motivado por Deus e às vezes é visto como um processo restauracionista. Nos Estados Unidos, historicamente, eles conhecem dois avivamentos chamados respectivamente de primeiro grande despertamento, que ocorreu em 1730 a 1740, e segundo grande despertar, em 1790 a 1840. Na Idade Média, antes do termo avivamento ser cunhado nas igrejas protestantes, havia movimentos antigos de reforma espiritual ou renovação religiosa do cristianismo, desde o derramamento do fogo do Espírito Santo na igreja primitiva em 30 depois de Cristo, após o qual eles foram convertidos a Cristo a 3.000 pessoas. Atos 2, 41. Vamos ver a igreja primitiva aqui. Nesse texto aí de Atos 2, 41, é aquela que Pedro pregou em Pentecostes e 3.000 judeus foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. O sistema religioso tira dessa passagem e diz: vamos ganhar almas para Jesus. Isso é um Jesusinho, né? Que precisa de mim e você para ganhar almas para ele. Eles não compreendem que Pedro foi chamado para pregar o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Pedro, juntamente com Tiago e João, pregaram lá em Pentecostes, Pedro, e 3.000 judeus creram. Pedro, nós cremos que Jesus Cristo é o Messias, a quem os profetas profetizaram. E esses 3.000 judeus foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Eles morreram antes, eles dormiram, o Espírito dormiu, ficou inerte, porque a ressurreição dos Espíritos foi no ano 70. Por isso que Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo, mundo de Israel, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A passar pela grande tribulação do ano 70. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Hoje, quando você entende o evangelho da graça, você tem também a sua mente salva. Só que não existe mais grande tribulação. Você vai passar a reinar em vida, a descansar, a ter uma paz que você nunca teve e mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. O batismo foi na cruz. Hoje você é batizado quando você entende o evangelho. Efésios 5, 26 diz: pelo lavar da água mediante a palavra, o entendimento. Olha só. Atos 2, 43 ao 47. E em toda alma, em toda pessoa, em todo o eleito havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O primeiro avivamento ali, a igreja primitiva, né? Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Olha só agora o 45, que eu acho que esses pastores que estão lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que Malafaia está lá, Antônio Júnior, Lamartine Pazella, eu acho que esses homens aí certamente estão lá. Queridos, esse avivamento nos Estados Unidos é um curso para tirar dinheiro dos eleitos de Deus quando eles voltarem para o Brasil. Muitos deles estão lá. Será que isso aqui vai acontecer? Nossa, gente, que avivamento maravilhoso nos Estados Unidos. Eu vou fazer isso aqui, ó. O que aconteceu na igreja primitiva, o primeiro avivamento da igreja de Cristo. Então eu creio que esses homens, de Macedo, eu acho que depois, na próxima semana, eu acho que eles vão fazer isso. Por que eles não fazem isso? Dizem que Jesus está voltando porque não vende seus patrimônios com os pobres. Então eu acho que depois desse avivamento que está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos e que muitos pastores estão lá, nossa, eu estou maravilhado, porque esses pastores, quando voltarem para o Brasil, eles vão fazer isso aqui, ó. Com certeza. Eles vão vender suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, conforme a necessidade de cada um. Esse foi o verdadeiro avivamento. Esses homens estão nos Estados Unidos, você acha que eles vão fazer isso? Você acha que Malafaia, Valdemiro, esses cães gulosos aí, eles vão vender suas propriedades e distribuir, vai fazer um brechó nas suas igrejas? Claro que não. Eles vão vir para o Brasil querendo fazer avivamento, dizer, gente, a igreja não pode esfriar, Jesus está voltando, cuidado com o inferno, vamos fazer um avivamento, a igreja precisa de um avivamento, tudo isso para tirar dinheiro de vocês. É o único propósito dele. Você, ovelhinha, é só um número na mão desses caras. Olha só o que eles faziam no avivamento verdadeiro. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Glória a Deus por esse avivamento. 46, 47. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo de Jerusalém, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singela de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Você vê até que aqueles que foram salvos da grande tribulação foram salvos, determinados por Deus. Por isso que em Mateus 7, 13 e 14, diz que largue a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por elas. E apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Ou seja, Deus determinou que a maioria ia passar pela grande tribulação, não seriam salvos. Porque ele diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram nela. E apertada é a porta e estreita o caminho que leva à salvação. Ou seja, nessa palavra de Mateus 7, 13 e 14, eu acho, se eu não estou enganado os versículos, que ele fala da porta larga e estreita, Deus está afirmando, Jesus está afirmando que a maioria não será salva, vai passar pela grande tribulação. Mas essa salvação foi se referindo ao ano 70, a grande tribulação que foi no ano 70. A grande tribulação, a parúzia, que foi a volta de Jesus, o juízo sobre Israel e a ressurreição dos espíritos. Mateus 7, 13 e 14, né? Então, olha só. Por que o avivamento é inútil? Sabe por que esses pastores, hoje os pastores, pregam muito esse avivamento para que a igreja não esfrie? Por conta de Mateus 24, 11 e 12. Olha só o que diz,
que não tem nada a ver conosco. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eles fazem esses avivamentos para o amor não esfriar. Só que eles se baseiam nesse texto aí de Mateus 24:11, que diz: e surgirão muitos falsos profetas. Eles não entendem, alguns que são vítimas do sistema, que essa palavra aí foi para a época. Por isso que em Atos 2 houve aquele avivamento, porque a igreja primitiva estava esfriando. Claro que esse esfriamento também foi da vontade de Deus, mas os pastores hoje justificam o avivamento por conta disso aí. Meu irmão, estão surgindo muitos falsos profetas que estão enganando os eleitos de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós não podemos manter nesse esfriamento. Nós temos que avivar a igreja. Então eles usam esses dois versículos para justificar esse avivamento. Por exemplo, esse que está acontecendo nos Estados Unidos. Só que eles não leem o contexto para que o povo entenda que essa palavra aqui foi para a época. Olha só. A gente leu aí o que eles falam muito, né? Mateus 24:11 e 12. Olha o 13 ao 16. Mas aquele, Jesus falando com os discípulos, aqui é a continuação, ó. 11, 12, 24. 11, 12, agora 13, 14, 15, 16. O 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Realmente tinha que perseverar. Tanto é que Paulo fala em Hebreus que aquele que retroceder, a gente vê teólogos aí, nesses canais aí gospel, né, evangélicos, é possível perder a salvação? Sim, é possível. E o outro faz, não é possível. Lógico que era possível perder a salvação, mas a salvação da grande tribulação. Aí vai um teólogo dizendo, não, olha aqui, é possível perder a salvação. E ele se baseou na palavra de Paulo em Hebreus, que Paulo realmente fala que era possível perder. Ele diz, aquele que retroceder, que voltar atrás, era possível perder a salvação. Tanto é que Jesus disse, mas aquele que perseverar, que insistir, que não desistir até o fim, esse será salvo. Que fim? Da grande tribulação do ano 70. Ou seja, era possível a pessoa conquistar a salvação e depois perdê-la. Tanto é que Paulo diz, Dema me abandonou amando o presente mundo. Ou seja, ele conquistou a salvação e ele perdeu. Ele passou pela grande tribulação porque ele abandonou Paulo e amou o presente mundo da época. Então, ó, Paulo fala, aquele que retroceder, e Jesus confirma que para ser salvo tem que perseverar, tem que insistir, não pode desistir. Só aquele que perseverar até o fim será salvo. Só que os teólogos, quando fazem debates, eles não compreendem que essa salvação foi no ano 70 e era possível sim perder a salvação. Não do Espírito. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. O Espírito veio, participou de carne e sangue vira pó para a terra, para o inferno, para a sepultura, e o Espírito volta, retorna para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Eclesiastes 12:7, Filipenses 3:21. Quando é que o sistema religioso vai pregar isso? Nunca. Se ele pregar, se você entender a graça, vai ser menos um ofertante e menos um dizimista nessas arapucas, nesses alçapões. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho, que evangelho? Paulo não tinha sido levantado ainda aí, o evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro. Está lá em Gálatas 2:7, quando Paulo diz, a mim, o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Pedro, João e Tiago eram as colunas do evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. E este evangelho, o evangelho da circuncisão,
do reino será pregado em todo o mundo de Israel. Aí o sistema religioso, meu irmão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, e pessoas aí sendo funcionários sem vínculo empregatício desse empresário aí com rótulo de pastor, que fica dentro dos seus gabinetes ditando regras. Isso pode, se não pode, isso pode, se não pode. E é ali, ó, montando ali o seu império. Em testemunho a todas as nações circunvizinhas de Israel, está lá em Atos 2, Pentecostes, os países vizinhos, então virá o fim. Esse fim foi o fim de uma nova era, um novo pacto, uma nova aliança. Esse fim aí foi o ano 70, quando aconteceu a ira de Deus sobre Israel. Ele vindo com as nuvens, nuvem significa juízo, trombeta significa palavra. Desde Atos 2, o Espírito de Deus já habitava, como habita até hoje. Ora, se habita, como é que ele vai voltar literalmente? A volta de Jesus foi o juízo sobre Israel, Apocalipse 14, 7. O seu juízo chegou, João fala, chegou, verbo presente da época. Ele veio para Israel, Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas, senão as ovelhas perdidas de Israel. O único propósito da vinda de Jesus de Nazaré foi o sangue dele destruir as 613 leis da Torá, que era o pecado da época. Hoje não existe mais pecado. Nós já nascemos sem pecados, perfeito, batizado na cruz e novas criaturas. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação contra Israel, Jerusalém, de que falou o profeta Daniel. Viu aí que as profecias de Daniel se cumpriram no ano 70? Por isso que eu digo, não existe mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas. Eu não concordo em dizer, rapaz, esse homem aí é um falso profeta. Não, porque quando você afirma que ele é um falso profeta, você está dizendo que existem verdadeiros profetas e não existem mais. Queridos, por que Deus vai chegar para mim e dizer, eis que te digo, assim diz o Senhor, se o mesmo Espírito Santo que está em mim habita em você? Quando vê, eis que te digo e assim diz o Senhor, meu irmãozinho, minha irmãzinha, não tem aquele bonequinho papaléguas, bibite, cai fora que vai vir profetada. Pode ficar certo que vai vir uma ofertinha aí daqui a pouco. Ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, Jerusalém, o que é que isso tem a ver conosco? Quem lê, entenda. Toda vez que eu leio esse versículo, dá vontade de tomar uma aguinha. Os que estiverem na Judéia. Você viu aí que esse é o contexto de Atos 2, ó. O contexto de Mateus 24, 11 e 12. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você vê aí que ele está dizendo aqui? Então, a continuação. Vocês, discípulos, vocês propaguem aí. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Sabe o que é que esses pastores dizem com relação a esse versículo 16? Meu irmão, monte é o lugar de oração. Onde quer que você esteja, na grande tribulação, fuja para os montes, para o seu lugar de oração. E os evangélicos acreditam nisso. E o que significa Judéia, pastor? E aí, o que significa Judéia? Sabe o que é que ele vai dizer, esse cão guloso? Ele vai dizer, Judéia é o bairro que você mora. Os que estiverem em Copacabana, fujam para o lugar de oração. Os que estiverem em Casa Amarela, fujam para o lugar de oração. Gente, esses homens são criativos e eles estudam palavras para refutarem o Evangelho da Graça. É uma tal de exegese hermenêutica aí, que engana os eleitos de Deus. Então, meus discípulos, os que estiverem na Judéia, Judéia era o centro de Jerusalém, onde aconteceu a invasão do general Tito sobre Jerusalém, sobre Israel.
Então aí aconteceu a parúzia, a ressurreição dos mortos, a grande tribulação. E Jesus está dizendo, vocês, os que estiverem na Judéia, no centro de Jerusalém, fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Se Deus é movido, esse avivamento aí, se Deus é movido pela oração, pelo avivamento, ele não é soberano. Se ele está agindo de acordo com a oração, ele está anulando a soberania dele. Se o homem tem o livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio na Bíblia. Se o homem tem o livre-arbítrio, Deus não é soberano. E ele não faz toda a sua vontade. Ele está dependendo, ele determinou um plano, porém, mas, todavia, ele só pode colocar em prática dependendo do homem, do livre-arbítrio, da escolha do homem, do agir da carne. Olha só, na religião evangélica é o Satanás, na graça tem uma tal da carne aí que frustra os planos de Deus, porque segundo um cão guloso aí da graça, Deus é soberano no mundo espiritual, no mundo físico ele não é soberano. Como é que o cara prega isso e como é que tem pessoas que acreditam numa heresia dessa? Então, se um homem tem um livre-arbítrio, Deus não é soberano e ele não faz toda a sua vontade. Se o homem tem um livre-arbítrio e Deus é movido pelo avivamento, pelas orações, os planos de Deus podem ser frustrados. Esse Deus eu não prego aqui na graça. Se você acredita que Deus está lutando, que Deus está guerreando, que Deus está dizendo, ei, faça não mata ele não, cuidado, estou de olho em você, viu? Meu querido, se você acredita nesse Deus, você está no canal errado. Eu prego nesse Deus aí, ó, que a minha oração é só de agradecimento, porque eu creio que tudo já aconteceu. O que é trágico e estarrecedor para mim e para você não é para Deus. Deus é Espírito. Todos os dias, alguns dias, todos. Todos são quantos? Totalidade, 100%, unanimidade, total. Todos os dias determinados para mim serão, estão sendo, foram passado, escritos no teu livro. Quando? Quando você fez um avivamento? Quando você dobrou o joelho? Quando você aceitou Jesus? Não, antes de qualquer um deles existir, desde antes da fundação do mundo. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Por isso que a minha oração é só de agradecimento. Eu não peço nada ao Senhor, porque como é que eu vou pedir por algo que já aconteceu? O livro já foi escrito. Como é que vai mudar aquilo que já aconteceu? Você vai orar para as barragens de Brumadinho não se romperem? Já se romperam. Você vai orar para que o ar-condicionado no centro de treinamento do Flamengo não entre em curto-circuito e mate os atletas? Já aconteceu. Você vai orar para o avião da Chapecoense não cair? Já caiu. Você vai orar para o irmão Lázaro não morrer? Já morreu. Isaías 46, 10. Eu creio nisso aí, ó. Que anuncia um fim desde o princípio e desde a antiguidade. Olha só, que anuncia o fim. Está se referindo lá, o fim de uma nova era, um novo aion, que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ele já determinou, já anunciou. Que digo, o meu conselho será firme e farei muitas das minhas vontades, algumas das minhas vontades, e farei totalidade, toda a minha vontade. É nesse Deus que eu creio e que nenhuma religião prega. Isaías 46, 10. Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Alguns dos teus planos podem ser frustrados. Muitos dos teus planos podem ser frustrados, porque tem um livre-arbítrio, tem uma carne, né? Muitos, alguns, não. Nenhum. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É nesse Deus que eu creio, querido. Por isso que eu descanso. Eu sei que a carne sofre, mas o Espírito reina. Esse avivamento, eu comparo ele com a Arca da Aliança.
desse demônio chamado Macedo, que é o maior demônio do Brasil, de carne e osso. Então olha só essa mensagem aqui dele. Olha a idolatria, que é uma idolatria. Você vê que esse avivamento é um sinônimo de idolatria. Isso vai gerar uma idolatria aqui no Brasil. Olha só, é como se fosse uma arca da aliança. Assista esse vídeo aí. Isso foi em Portugal. Ah, que idolatria. Aí vem cumprimentar com a graça e a paz. O que é que isso tem a ver com graça? Candelabro, Arca de Noé. Olha só. Levando os eleitos de Deus para antes da cruz. São sinagogas. Isso é uma hipocrisia cumprimentar com a graça e a paz. Ah. Tudo isso é para tirar dinheiro, gente. Olha, coitado, uma vítima aí. As ovelhinhas de Macedo. Nos tempos antigos, a arca estava sempre à frente nas batalhas para proteger o exército, o povo de Israel. Povo de Israel, ele trazendo para os dias de hoje. Uma imensidão de pessoas recebem a bênção divina, a certeza de que a mudança chegará e que a conquista será. Como os evangélicos estão sendo enganados. Quando a arca entrar aqui, Depois reclama dos católicos que adoram a imagem de Aparecida. Qual é a diferença? Além de lobos, são hipócritas. pode sim mudar. Você pode sim começar uma nova história. A pergunta que eu faço é: você quer uma nova história? Quem é que não Você quer? uma nova vida? É. O que está te faltando? Atitude? Essa lavagem cerebral, né, gente? Confiança? Revolta? Ou ousadia? Não sei. Mas eu espero que hoje você resolva isso. Quando entra a presença de Deus, aí ela assume o que falta. E você fica completo, pronto para vencer. Hoje ficaremos prontos para que, gente? Diga, eu ficarei pronta para vencer. Uma aliança com Deus inquebrável, a bênção que tantas pessoas procuram. Tudo isto num clamor nunca antes visto, para que todos... Você precisa disso, meu querido, minha querida. A maior aliança de Deus está dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Ele habita, ele mora, ele reside. Ainda que você não queira, não temos essa condição. Se você disser, Senhor, eu agora sou ateu, não vai mudar nada. Você é um abençoado, um eleito, um Espírito do Senhor. Perfeito. Nós não temos essa condição. Por isso que ele diz, ainda que uma mãe abandone o próprio filho que amamenta, eu não te abandonarei. Como é que ele vai abandonar se ele está dentro de você? Aí vem um demônio desse de carne e osso e diz que eu e você estamos afastados e desviados porque a gente não está frequentando mais esses antros aí. Toda vez que um pastor me chama de desviado e afastado, gente, isso aí é como se fosse um combustível, sabe? Um suco, entendeu? Um alimento que me fortalece, porque eu digo para ele, afastado e desviado desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto, para a glória de Deus. Por isso que esse demônio diz isso aqui, ó. Olha o que ele diz aí, ó. Que a graça significa para ele. Ficou rico com sacrifício, comprou uma emissora de TV por causa do sacrifício, aí. A irmã reclamou com ele, ó. Boa palavra dessa pessoa, porque ele cita Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz, porque pela graça sois salvos Essa salvação foi do ano 70 por também. meio da fé. E eu quero dizer para essa pessoa que nos escreveu que ela não deve fazer sacrifício.
Entendeu a vida graça? dela está ótima, vivendo assim, de graça, sendo como uma semente que recebe a chuva de graça e que vive e deixa o vento levar. Tudo bem, continue vivendo você assim. Olha o que ele diz Mas, agora. por favor, não venha contaminar, Contaminar. esse espírito ruim, Espírito ruim que estão vivendo da graça. uma fé sacrificial. Olha, sacrificial. Eu não quero essa graça. Ele não quer essa graça, lógico, né? Eu não quero essa graça. Lógico. Essa graça para mim é desgraçada. Com certeza. Essa graça para mim é desgraçada. Desgraçada a graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Olha só. Essa graça para mim é uma praga. Porque foi o sacrifício que fez ele comprar uma emissora de TV e ser um dos homens mais ricos do Brasil. Por aí é um verdadeiro inferno. Olha. É uma verdadeira desgraça. Olha. Para aniquilar, neutralizar o espírito da fé. E aí, abençoados? É incrível como os eleitos de Deus estão sendo enganados. Então essa é a minha opinião com relação a esse avivamento que para mim é inútil. Não tem efeito nenhum, muito pelo contrário. Vai ser uma estratégia que esses lobos, esses cão gulosos vão utilizar para tirar dinheiro dos eleitos de Deus. Porque tudo já aconteceu. Eu creio que esse avivamento que está acontecendo e que já aconteceu é de Deus. Eles estão fazendo a vontade de Deus. Tem gente que diz, Júlio, se você acredita que tudo é da vontade de Deus, por que você combate e denuncia esses homens, esse sistema religioso? Porque combater e denunciar também faz parte dos planos de Deus. Eu tenho falado aqui, os inimigos de Deus não foram inimigos de Deus literalmente, são inimigos levantados pelo próprio Deus. Então esse demônio de carne e osso aí, esse avivamento, esses homens estão fazendo a vontade de Deus. Só que ele levanta outras pessoas para combater o sistema. Tudo isso está no script de Deus. Tá certo? Peço que você acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagens só de lobos na graça, de pecado, de inferno, de dízimo, aberração do dízimo, de salvação, dos últimos dias. Enfim, várias mensagens para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com outras pessoas. Se você não é inscrito, não é inscrita no canal, eu peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. Clique no sininho, coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem no YouTube, o YouTube avisa você. A única coisa que eu peço a vocês é dar um like, é dar um joinha. Essa mensagem aqui eu levei 3 dias para concluir esses slides, estudar. Então eu peço a você nunca vai me ver pedindo dinheiro aqui a ninguém. Eu combato e denuncio essas pessoas que pedem dinheiro aos eleitos de Deus e que têm qualidade de vida com dinheiro alheio, até na graça. Esse sistema corrupto já faz algum tempo. E eu já combato esse sistema corrupto, que está até na graça há quase 3 anos. Então dá um like, dá um teu joinha. O que foi que você achou dessa mensagem? Coloca aqui a sua opinião e principalmente compartilhe com outras pessoas, no seu grupo de WhatsApp, de Facebook, tá bom? Meu canal de comunicação, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.